esses lá no céu me aparecias, a brilhar em noite calma e constelada. Oi, gente, tudo bem? Tudo bacana? Convite especial para você. Vamos comigo lá na Casa do Barão, em Itu, onde acontecerá um evento super legal, o lançamento de mais um livro da escritora piracicabana Marli Terezinha Germano Perecim. Ela é piracicabana, mas é membro da Academia Ituana de Letras. Ela lançará o livro O Pássaro e a Vez. Vamos aproveitar também e conversar com o Sinésio Sampaio Góes Filho, porque ele também é escritor e recentemente lançou um livro. O livro se chama Itu em seu auge, nos tempos do capitão Mor Vicente Tax. E também conversaremos com a historiadora Lígia Guido. Ela tem um TCC muito interessante que trata uma coisa muito legal que a gente pouco percebe, que é um estudo sobre as roupas, sobre capas e mantos, as vestimentas desse período. Como o período dos três assuntos são muito próximos e tem a ver com a independência do Brasil, nós vamos tratar desses três assuntos juntos. Então, vamos lá para mais essa reportagem aqui em nosso canal. O dia de hoje é muito especial por várias razões, mas principalmente pelos recortes que é possível fazer. E a Lígia é um ponto muito importante para nós, porque ela tem uma defesa de mestrado que fala de roupas, do vestuário, hábitos e costumes nesse período de tempo que tem a ver com o livro, mantendo umas devidas proporções de datas, mas que nos permite fazer essa adequação, não só com o livro da Marli, mas também com o livro do Sinésio. Então, primeiro, como é essa ideia de onde partiu de estudar as roupas, as vestes desse período de Itu? Bom, já no início da minha graduação, eu fiz um estágio nas férias aqui, no Centro de Estudos do Museu Republicano, no arquivo, e eu me apaixonei pela paleografia, que é o estudo das letras antigas. E aí, nesse estágio, comecei a entrar em contato com a documentação e os inventários pós-mortem me chamaram muita atenção, que é no momento que a pessoa falece, tem todo o arrolamento dos bens e aí, através da cultura material, ou seja, da descrição desses bens no inventário no momento da morte, é como se fosse uma fotografia do que existia dentro da casa das pessoas. E aí você tem a descrição completa, que hoje em dia, né, são os bens de maior valor, como imóveis. No século XVIII, você tem o arrolamento de todos os bens, de animais, de utensílios de cozinha, de móveis e também de roupas, tanto da casa quanto das pessoas. E esse aspecto me chamou muito a atenção porque nessa sociedade do antigo regime, a gente tem uma sociedade analfabeta, que através da representação, através do que você comunica, através do seu vestuário, do que você mostra no ambiente público, você sinaliza a sua posição social. Então, é um código de comunicação muito interessante, que você lê a sociedade, você entende a sociedade através da indumentária. Parece que isso se mantém nos dias atuais, né? Nós não perdemos essa adequação. Eu, por exemplo, em razão da importância que eu dou ao evento, eu coloquei um paletó. Então eu estou meio lá no século XVIII também, né? Sim, porque a gente, dentro da cultura material, entendendo o peso dos objetos, a gente entende que eu não sou apenas o que eu mostro, o que eu sou, mas o que eu utilizo
para me montar, vamos dizer assim, me constitui também. Então, existe uma linha na antropologia que coloca que essa divisão maniqueísta das coisas, dos objetos como sendo fúteis e o importante é o que está no interno, eles desconstroem essa ideia. Eles trazem que eu sou o que eu uso também como artefato para me montar, para me constituir enquanto. Então, eu não sou só isso daqui. Eu sou isso daqui, isso daqui, isso daqui. E tudo que eu uso de artefato também me compõe. Impressionante, impressionante como nós mantemos uma série de valores, hábitos e costumes de um tempo longevo, o século XVIII, né? Mas é também um reflexo até da própria realeza, não é só do povo, porque tem um recortezinho, eu estava lendo, né, dando uma olhada no seu TCC, tem um recortezinho de Maria Antonieta, que ela está preocupada, olha um pouco antes de fugir, ela estava preocupada com a roupa, com o que ela usaria fora de Paris, com que cores ela usaria para não ficar a cor identificando-se ao movimento revolucionário. Então, né? Sim, são os símbolos, né? Então é interessante ver que cada época mobiliza determinados signos, determinadas cores, determinados elementos para fazer essa identificação, né? Para ter essa composição simbólica e a sociedade conseguir ler e se instruir através desses símbolos. Tem um trabalho muito bonito do Michel Pastoureau, que ele fala das listras, e ele vai contando e esmiuçando o papel do padrão listrado das sociedades, que na cadeia, por exemplo, o uniforme, antigamente representado dos presidiários, ser listrado, era para formar uma composição com a posição das grades. Então, as bancas de verdura têm aquele padrão de lona listrada, porque passa uma ideia de higienização. Então, cada momento histórico mobiliza e utiliza determinado padrão, determinada cor, de acordo com o seu interesse momentâneo. Então, estudar a história, olhar a sociedade por esse prisma da indumentária é muito interessante. Riquíssimo, dentro de valores, hábitos e costumes, mais uma vez, riquíssimos. A farda, e aí tem a ligação com o livro do Sinésio, o Capitão Mor, o Vicente Tax. O que te levou a buscar mais informação através do trabalho do Sinésio, através dessa farda do Capitão Mor? Inicialmente, o episódio do Capitão Mor com o futuro imperador Dom Pedro estava fora do meu recorte temporal da minha pesquisa. Minha pesquisa do mestrado encerrava-se em 1808, com a abertura dos portos. Falei, então aqui é um momento chave de corte. Porém, a família Aranha era muito atuante, muito importante aqui na vila de Itu, e várias pessoas da família Aranha figuraram no meu rol dos inventariados. Então, eu analisei inventários, vários personagens da família Aranha compunham a minha amostra, até 1808. O Vicente Tax, ele não entrava na minha amostra, porque ele faleceu em 1825, porém, o episódio dele com Dom Pedro representou exatamente o que eu estava pesquisando, que era o papel da roupa e da aparência dentro da ordenação social da vila de Itu. Então, ele foi um personagem central, e aquele episódio que o Dom Pedro riu da postura dele, não só da vestimenta, mas de toda a pompa, de toda a antiguidade que ele representava, né, todo o absolutismo que ele representava, foi um ponto crucial do que eu estava trabalhando. E aí eu acabei esticando um pouquinho e abarcando a questão do Vicente Tax, da questão dele mesmo, dele ser um ícone do absolutismo, em plenas vésperas, né, da independência, de todo esse movimento liberal. Ele representava uma sociedade barroca, antiga, que já havia mudado muito. Então, ele era um antigo bastião de um passado barroco. Então, ele puxou todo o holofote para ele, né, nesse momento, e eu acabei dedicando uma boa parte do meu terceiro capítulo justamente falando de como ele entendia a reverência, a honra,
e como ele representava esses elementos antigos numa sociedade em transformação e o choque do futuro imperador ao ver aquela figura tão peculiar, vamos dizer assim. Olha, esse problema, esse entrevero aí que aconteceu entre o Capitão Mor e o príncipe Dom Pedro I, vale um recorte, porque tem a ver com a cerimônia do beija-a-mão. Porque a cerimônia do beija-mão era um ritual público e solene das cortes portuguesa e brasileira, que consistia, na verdade, em um gestual de submissão, respeito e até uma oportunidade para os comuns estarem perto do seu monarca, podendo inclusive lhe fazer um pedido ou uma queixa. Dom Pedro I, ainda príncipe, estava no Palácio do Governo em São Paulo e, claro, uma cerimônia de beija-mão foi organizada. Povo em fila para beijar a mão de Dom Pedro, eis que chega a vez de um velho, usando uma peruca branca e vestindo uma farda surrada, velha e fora de moda. Porém, o príncipe ele era muito espontâneo e reverente, para dizer o mínimo, e começou a rir desse senhor que estava diante dele. Esse senhor era o nosso Capitão Mor Vicente Tax, Góes e Aranha, que para chegar ao palácio havia levado horas no lombo de cavalos e mulas, cansado e ofendido com as risadas de Dom Pedro II, zombando abertamente de sua figura, o Capitão Mor Vicente Tax, claro, ficou desconcertado e envergonhado. Quem não ficaria? Mas respondeu-lhe à altura dizendo: saiba, Vossa Alteza Real, que é com esta farda que o sirvo já por muitos anos, assim como servia aos senhores reis, seus augustos pais e avós. Curvou-se e se retirou. Dom Pedro I, percebendo a desfeita que ele tinha feito e arrependido, correu atrás do Vicente Tax e, diante de todos, chamou-o e pediu desculpas solenemente. A fita é a organização das celebrações de 200 anos da criação da faculdade e foi no lugar de São Francisco. Esse compacto movimento expôs a leitura prévia do livro e Aproveitar a vinda do senhor Aitu é mais ou menos ir a Roma e não ver o Papa. Imagine. Estando o senhor aqui, precisamos conversar, nem que seja rápido, porque a vida do senhor é muito rica, tanto em termos acadêmicos, quanto de realização profissional, quanto por legado que nos deixa. Só de Itamaraty são 42 anos. 43, 43 anos. Eu me formei em 64, né? Tá. Eu fui lá em 59, quando eu entrei na USP, né? E foi o ano, os que gostam chamam de revolução, a maioria que não gosta chama de golpe, ou foi um golpe militar mesmo, como houve outros no Brasil, né? Mas foi um ano difícil, assim, porque havia invasão da faculdade. Enfim, a única vez que eu saí na primeira página de um jornal foi uma conferência que o então diretor do INCRA, que chamava João Pinheiro Neto, foi fazer na faculdade, acho que 63 ou 64, e um grupo impediu que ele falasse. Tinha um comando caça aos comunistas, que era bastante violento, né? E houve uma fotografia na Folha de São Paulo, na primeira página, que alguns estudantes pulando cadeira. Eu estava na frente. E era eu, não saía meu nome lá, mas foi o meu momento de glória. Saí na primeira página do jornal, nunca mais aconteceu isso, viu? Bom, a estrela hoje hoje e sempre, né? Eu vou permitir uma licença poética aqui para dizer que você é a IPA mais linda do Rio Piracicaba de todos os tempos. Meu Jesus, personagem da cultura caipira, que vontade de voltar àqueles tempos do século XVIII, né? Quando eu construí aquela personagem caipiríssima, Ipié, legítima cabocla paulista, né? Nossa, até arrepia. Maria dos Anjos, né? E ela gostava muito de Porto Feliz, a viagem que fez a Itu e o triste retorno. Mas aquele episódio de concentração de navio, de barcos e viajantes em Itu, aquilo me empolgou muito, e a criação deu asas, a imaginação voou, e eu pude construir os meus tipos à moda familiar, porque eu cresci ouvindo
falar dos caipiras, dos tropeiros, das valentias, dos duelos de faca, das viagens no Rio Piracicaba, os tropeirismos. Então, é muito fácil, no meio inconsciente, se forma uma teia, é só puxar o fio. Então, saem as histórias. Pois é. Outra coisa ainda, falando de caboclos, é que, olhando os teus apontamentos, nós temos uma língua paralela à língua portuguesa dos caboclos, é o Nhangatu. Inhangatu. Nhangatu, se falava o Nhangatu, mas que era mais tupi do que propriamente. Tinha alguns vocábulos de português, mas a maior parte era tupi-guarani, né? Então, até o século XVIII se falava em Nhangatu. Apenas os padres, aqueles que vinham de Portugal, usavam português. Foi preciso baixar uma lei para duas coisas: os paulistas falarem português e as mulheres tirarem os chales que cobriam a moda árabe de Portugal, cobriam dos olhos até os pés. Marli, eu também tenho uma outra coisa de falar de Piracicaba, porque as coisas desses momentos, elas se entrelaçam, elas têm uma relação, uma referência, mas eu queria dar um pulo na história, porque quando a proclamação da República acontece, é 1822... 89. Ah, Da República. perdão. Proclamação da República, 1889. 89. A proclamação da Independência, é isso que eu queria dizer, 1822. Aí que tá. De 22 até 89, o Dom Pedro fica muito pouco tempo como imperador, né? O primeiro, né? O primeiro. O primeiro foi mandado de volta para Portugal a tempo. Bom, deu vários golpes no Brasil. Primeiro, ele escondeu as suas intenções, se aproveitou do liberalismo maçônico, que em gratidão o escolheu para imperador. Podiam ter feito a república naquela época. Uau! Na hora de segurar o pássaro, algo acontece e perdemos a vez. Certo? De novo. Então, quando foi feito o juramento, dias após da escolha da independência, porque tivemos o grito do Ipiranga no dia 7 de setembro. Tivemos a decisão maçônica no dia 9 de setembro. Ele não sabia porque ele estava em São Paulo. Quando ele chegou no Rio de Janeiro à noite, 14 de setembro, ficou sabendo. No dia seguinte, correu na maçonaria, na loja Comércio e Artes, que fazia parte do Grande Oriente do Brasil. E lá teceram a aliança, um pacto social, que o Brasil seria um parlamento representativo e seria um Estado constitucional. Ele prometeu tudo isso. Aí os liberais verdadeiros e maçônicos, franco-maçônicos, exigiram o juramento prévio, porque não eram bobos, queriam ter certeza de que teriam uma Constituição liberal, ou seja, o parlamentarismo representativo e o Estado constitucional. Todos os direitos garantidos, inclusive de propriedade e liberdade de comércio. Bom, o que acontece? Ele dá um golpe branco. No dia do juramento, não jura e não jura. Se estabelece como imperador e é coroado em dezembro. 1º de dezembro é coroado imperador. Já tinha dado um golpe tão sério que já estavam as prisões, os exílios, os confiscos da propriedade e os liberais expulsos do país. O pássaro voou. O pássaro voou. E aqui, a vez do pássaro é também, olha o livro aqui, ó. O Pássaro e a Vez, a Vila de Itu e as manifestações liberais no ano da independência. Exatamente. O Pássaro e a Vez tem a ver com um cachorro também? O cachorro. Por isso que no mercado um senhorzinho me perguntou se eu estava escrevendo um livro sobre avicultura. Eu disse, não, é sobre um cachorro. Ficou na mesma. Aí eu falei, o senhor precisa conhecer o endereço da Escola das Liberdades Paulista. Ah, existe? Sim, é na Pinacoteca da Matriz Nossa Senhora Candelária. Primeiro quadro à direita de quem entra, na tela Discípulos de Maús. Lá existe um cachorro. E aquele cachorro é a chave do enigma, do código, que eu decodifiquei. Ali o cachorro aponta para um corcunda. O corcunda era contra a independência. Tudo que fosse pela Constituição, pelo liberalismo, os corcundas eram um partido poderoso a favor da colônia. Então ele aponta para o corcunda e vem a resposta de Jesus, que tira da passagem de Lucas.
entre versículo 24, de 13 a 32. A resposta de Jesus é: vocês são nécios e tardos de coração. É uma mensagem humanista de natureza maçônica. Porque a maçonaria nasceu na confraria do Santíssimo Sacramento, dentro da Candelária. É um fenômeno que ocorreu em todo o Brasil. As confrarias eram compostas por letrados e interessados na política brasileira. Então, recebiam imediatamente a mensagem, a tocha da verdade e as luzes do saber. E nós temos dentro desse período 2 lojas muito importantes, a Beneficência, aqui em Itu, e em Porto Feliz, Inteligência de Araritaguaba, que eu acho maravilhoso esse nome. Como eu gostaria de conhecê-la. Mas veja, aqui não havia, por exemplo, uma loja no sentido formal, porque era sede de ouvidoria. E a principal obrigação de uma ouvidoria era perseguir, fechar e prender os maçons. Então havia uma reunião na casa de fulano, outra na casa de Beltrano, a botica de seu Candinho era uma eterna loja maçônica, né? Agora, tudo muito sigiloso, não podia sobrar uma pista, tudo era incinerado para não sobrar pista, né? Então é muito difícil provar que havia maçonaria em Itu. O que me beneficiou muitíssimo foi uma carta do avô do embaixador Sinésio, reclamando das sinistras operações dos maçons ituanos. Inclusive, dedura o próprio sobrinho, que é Paula Souza, e Feijó, que era seu inimigo máximo. E ela, embora não seja primeira, né, ou fácil de entender, lembrança de um tempo e de um lugar. Onde a gente encontra o seu TCC, onde podemos nos informar melhor, enriquecer-nos com um trabalho tão maravilhoso como esse seu? A minha dissertação encontra-se no repositório da Unicamp, da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, mas tem um site também que é uma rede social que agrupa os trabalhos acadêmicos, chama academia.edu, que tem a minha dissertação sobre capas e mantos, e tem também um artigo que eu fiz posteriormente, exatamente recriando e tentando resgatar com outros autores até chegar nesse registro do incidente. Então, esse artigo não está mais no site do evento, que foi do CEMIL, da Unicamp, mas o site saiu do ar, mas esse artigo encontra-se lá na academia.edu, no meu perfil. Maravilhoso. Lígia, obrigado. Agora que a gente termina a entrevista, nós vamos tomar uma água, um copo d'água? Vamos, com certeza. Deixa eu dar um abraço aqui. Essa história do copo d'água, ela era menininha. E eu ia lá com a mãe dela, a Luísa, que era uma art design aqui de Itu. E ela, toda vez que eu chegava lá, ela oferecia um copo de água para mim. Então só pode ser gente boa alguém que recebe a gente em sua casa com um copo de água, né? Deus abençoe. Amém, obrigada. A linha de raciocínio de roteiro do senhor para escrever a história do Capitão Mor começa e o senhor segue qual base aí? Eu sabia dessa ideia do Capitão Mor, que estava por aqui, sabia da história das bandeiras, das monções de Itu, mas depois da aposentadoria que eu comecei a ler mais sobre Itu, né, me interessei mais, né? Acabei fazendo um longo artigo sobre o Capitão Mor numa revista do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, e desse artigo de umas 30, 40 páginas, pesquisando mais, eu acabei fazendo esse livro. Mas como não havia elementos para uma biografia do Capitão Mor, eu acabei mudando o enfoque e falei Itu em seu auge, tempos do Capitão Mor, né? Que era também uma coisa desconhecida pela maioria das pessoas, que Itu teve esse auge, que a Marli falou, assim, digamos, entre 1780 e 1850, né? Além de ser um absolutista de 4 costados, mas é também um poeta de valor. E o primeiro poeta de valor de São Paulo, né? É possível ser poeta, embaixador em Bruxelas, em Bogotá? Não, eu não sou poeta, mas o Itamaraty teve vários poetas, né? O Vinícius de Moraes, João Cabral de Melo Neto, teve vários, né?
Itamaraty sempre atraiu literatos para lá, para o Itamaraty, né? Na época do Rio Branco, vários literatos ficaram embaixador. Olha, eu queria conversar muito mais com o professor Sinésio, mas enfim, né? Este é o livro do Capitão Mor. Procura aí nas boas casas do ramo, porque vale muito a pena. E é uma forma também de você introduzir um pouco mais do saber em relação ao professor Sinésio, a obra dele, a vida dele como embaixador, como diplomata. Ele participou ativamente dessa referência que são os embaixadores, o cerimonial brasileiro dentro da parte da democracia, enfim, relações exteriores. A palavra relação por si só já significa muito, com o exterior ainda, né, professor? E o senhor militou muito nessa era. Eu passei, como você falou, mais de 40 anos no Itamaraty, né, que é uma profissão que a gente gosta. No Itamaraty, em várias profissões, as pessoas gostam de se aposentar, né? No Itamaraty se detesta aposentar. Acho que a ideia dos diplomatas era, se possível, morrer no Itamaraty, né? Em geral, é uma boa profissão, é agradável, é um serviço público bem organizado, né? Enfim, pessoas competentes. Foi uma boa experiência, né? E existe esse sentimento de... Não quero idealizar muito a coisa, não sou tão idealista, mas existe o sentimento de você estar servindo ao Brasil, assim, né? Que dá um certo sentido à vida da gente, né? Nossa. Então, foi um bom período que eu passei no Itamaraty. E agora, no Itamaraty, que eu comecei meus estudos históricos, e nessa fase da velhice, para ser eufêmico, da maturidade, a história tem sido a minha salvação, porque em vez de ficar jogando dama, dominó na praia, com alguns amigos no Rio, né? Eu tento fazer alguma obra histórica de interesse. Maravilhoso. Eu, como brasileiro, agradeço todo esse trabalho do senhor, pelas nossas embaixadas, pelos ministérios, com o FHC, com o Celso Laffer, que o senhor trabalhou. Enfim, eu agradeço como cidadão brasileiro. É uma honra estar com o senhor aqui hoje. A minha vida. O embaixador aqui a gente vê pelo traje, é o Demétrio, né? Eu sou mais o traje de jornalista, o embaixador é o Demétrio. Invertemos as posições. Pois é, foi um prazer falar. O senhor merece, imagine. Muito obrigado. Procura aí, ó. Tá na livraria de Tu, aqui no shopping, tá à venda, né? E a academia também vende. Enfim, foi a minha homenagem aí, Tu. Obrigado, Sinésio. Ó. O Pássaro e a Vespa. Esse livro é importante se você quiser aumentar o teu conhecimento, principalmente sobre a história paulista e esses homens que construíram e ajudaram a construir o país como é hoje. Marli, o Rio Piracicaba é o rio mais lindo do mundo? Não tem igual. O Amazonas perde para Piracicaba. O Amazonas é feio. Só que agora está sem água. Deu O uma... senhor Paulo Salim Maluf tirou 2/3 da capacidade hídrica do rio Piracicaba. Então, nesses meses de seca, o rio desaparece. Está aqui uma pedreira só para nossa tristeza. Aquelas cascatas ali, aquela cachoeira. Pois é. Por isso chama Piracicaba. Piracicaba é todo salto em degrau. Não é só a minha cidade. Todas as Piracicabas, que existem há centenas no Brasil, são saltos em degrau. Te agradeço muito por existir, viu? Não, eu também. Por não escolher a odontologia, por preferir a história. Pois é. E essa gama de livros que ela já editou. Meu pai ficou muito triste porque era dentista e queria que eu fosse também. Mas a vocação é outra, né? Eles são culpados, porque eu cresci ouvindo as histórias, os causos, os tropeiros e os caipiras da barranca do rio Piracicaba. Meu pai era um grande pescador. E tem história de pescador aí Tem nós é caipira, graças a Deus. Tem piadas que ganham dos grandiloquentes ituanos. Diz que aqui tudo é importante e grande. Tudo grande. Mas lá também tem, porque aprendeu as qualidades e os vícios ituanos. E é a cidade-mãe de Piracicaba. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um beijão, vida longa. Araraitaguaba, depois Araritaguaba, depois
Porto Feliz. Eu gosto mais de Arará e Itaguape, Ah, eu também. onde as araras afiam o bico na penedia. É. Ai, que coisa. E eu fiz a viagem de barco de Porto Feliz a Piracicaba. Ah, um privilégio, porque hoje não dá mais, né? De barco, pousamos lá na represa, dormimos assim a céu aberto, foi uma aventura e tanto. 3 dias. Gente, procura aí, ó. Pássaro e a vez. Muito obrigado. Eu que agradeço.